graça e a paz da parte de Deus. Amém? Deixa eu preparar aqui para a gente conversar, viu? Hoje é a tecnologia a favor do reino, não é isso? Diz a palavra que quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Bom, o pastor Marcos não está presente, isso é lógico, né? Ele foi convidado para levar a palavra em outra igreja, salvo engano, em Sussuarana. É assim que Deus faz, né? Levando as mensagens cada dia renovadas. E ele me incumbiu aqui de falar hoje também sobre família, nós estamos no meio da família. E essa instituição primeira de Deus, que cada dia vem sendo ameaçada na nossa sociedade. Nós, como cristãos, não podemos perder de vista o conceito de família. Ainda que a sociedade e o direito mude, a verdade de Deus não pode ser mudada. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem. Vamos ler primeiro o livro de Salmos, o 127 e o 128, que é um salmo voltado para a família. Salmo 127. Aliás, esse Salmo 127 foi um dos primeiros salmos, assim que eu aceitei o Evangelho, comecei o Salmo 1 e o Salmo 127. E esse versículo 4, então, foi o que marcou muito na minha cabeça. Mas a gente vai ler aqui. Todos abriram, todos acharam? Não está projetado aqui não, mas a gente vai ler. Vamos ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarde esse verbo guardar. Guarde, guardar. Inútil vos será levantar de madrugada ou cedo, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele e aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro ou de um poderoso, assim são os filhos da tua mocidade, ou da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Em ser aljava é ter muitos filhos. Todo mundo conhece o que é uma aljava, é aquele tubinho que o índio carrega nas costas cheio de flecha. Ele faz essa comparação. Então, nesse tempo, quem tinha muitos filhos tinha a garantia de que quando ele envelhecesse, os filhos o protegeriam. Parece que hoje inverteu, né? Vamos para o 128. Na verdade, esses salmos são chamados de cânticos do degrau, né? Naquela época, o povo de Israel subia para Jerusalém, fazendo uma espécie de romaria, cantando esse tipo de salmos, né? O 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Então, o homem que teme ao Senhor é abençoado com a sua família, com a sua mulher, com seus filhos e com seus netos. É isso que esse salmista está querendo passar para a igreja, para o povo de Jerusalém. Naquela caminhada, naquelas suas romarias, eles entoavam isso. E o valor da família sempre esteve presente. Mas eu quero falar hoje não só da família, mas de um ponto-chave de família, que é o líder da família. A família tradicional é constituída de homem, mulher e, consequentemente, filhos. Filhos talvez seja a conclusão da família, mas homem e mulher já é uma família. Mas eu quero falar aqui do líder, o papel, não do papel, mas da importância do que o líder deve ter
para reger a sua família. E eu separei 3 nomes aqui, embora hajam muitos. Eu separei 3 nomes para a gente avaliar o comportamento deles e a gente refletir de como esses homens foram um ponto de partida para tragédia ou para as bênçãos de suas famílias. Eu queria orar antes, porque sem orar, nada está resolvido, né? A igreja se põe de pé e vamos orar em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus, graças te damos, Senhor, porque nos permitiu estar em tua casa, Deus. Sendo nós pecadores, transgressores da tua lei todos os dias. E o Senhor, pela tua misericórdia, nos acolhe, nos sustenta e nos permite estar contigo na tua casa. Porque o teu Espírito se faz presente no meio de nós, porque é promessa tua, Deus. Quão bondosa é a tua palavra conosco. Que o Senhor continue nos guardando esse dia, nos orientando, Deus. Que a tua igreja, Deus, prossiga em conhecer cada dia mais o Senhor. E que os teus propósitos, Senhor, encontrem guarida em nossos corações. Que a gente faça somente a tua vontade, com entendimento, com zelo, com dedicação e amor. Porque a tua justiça é feita conosco em amor, Senhor. E o teu amor é praticado conosco em justiça. Bendizemos o teu nome, crendo que o Senhor fará o que lhe apraz neste dia. Que o Senhor esteja com o pastor Marcos neste momento, com a irmã Gilza, que estão ministrando em um local neste momento. Que o teu Espírito esteja nesse momento conduzindo cada gesto, cada palavra que saiu deles. E aqui neste lugar, Senhor, toma o teu lugar, o lugar do Senhor. Importa que cada um aqui desapareça e que apenas o Senhor apareça. Nos guia, nos orienta, nos protege, fala com o nosso coração e nosso espírito. Revela em nós a tua vontade cada vez mais. Abre nossas mentes para entender a tua mensagem. Eu te agradeço por este dia, em nome de Jesus. Amém. Senta, irmãos. Bom, eu quero começar falando aqui primeiro de Davi. Esse foi o primeiro que veio à minha mente, porque Davi é um dos nomes mais conhecidos. A sua história revela quem foi Davi, o seu chamado para ser rei, o que ele passou para ser um rei, as perseguições que ele enfrentou para ser um rei. E Davi obedecia ao Senhor. Mas teve um momento que Davi deslizou de forma grave. O poder, é bem provável, tenha lhe subido a cabeça. Davi era um homem que tinha um relacionamento com Deus, tinha uma história com Deus. E, numa atitude errada, Davi mancha esse relacionamento da parte dele. E quando é que começou isso? Quando ele teve relações com Batseba. Todo mundo conhece a história de Davi, que ficou em casa neste dia, olha pela janela e vê uma mulher formosa, e ele a deseja, se relaciona com ela, e ali começa a sua tragédia. Esse pecado. Davi não se deu conta que o seu poder de rei não autenticava suas atitudes. E Davi comete esse adultério. E pior, tenta encobrir esse adultério como? Mandando o marido de Batseba para a guerra, para morrer em linha de frente de combate, como se fosse encobrir o seu pecado. Nós temos aí um líder, um rei, um homem de relacionamento com Deus, que perdeu em determinado momento o temor do Senhor. Que o temor do Senhor vem acompanhado de quê? Da obediência de Deus. Quem teme a Deus obedece ao Senhor. Por isso o princípio de toda sabedoria é o temor, que quem teme obedece. Um pai obedece o filho porque sabe que o pai é autoridade e que o pai quer o melhor para ele. Só que em dado momento da história nós fazemos isso. Davi fez. Embora tivesse uma boa relação com o Senhor, o seu poder, o seu status de rei, fez com que ele pensasse que poderia fazer isso. E ele fez. E é exatamente aí que começam as tragédias de sua vida. Todo mundo conhece. Ele confessou os pecados, casou-se com ela, só que esse filho nasceu e morreu. E aí vieram os períodos de instabilidade no seu reino. O pecado tem seu preço.
E aí Davi começa a experimentar uma série de tragédias na sua família. Começa com Amon, ou Aminon, violentando a irmã. A própria irmã, incesto. Veja o que começa a acontecer com uma família cujo líder era um homem que se relacionava com Deus o tempo todo. E o pecado abriu a porta da tragédia. Aí começa com o incesto de Aminon com Tamar. Absalão, o que acontece? Mata o irmão. Olha quanta coisa vem por trás de um pecado, de um erro, de uma desatenção de um pai, de um líder que tinha todo o poder. Absalão, inclusive, tenta usurpar o poder do pai. Ele vem novamente para perto do pai por conta de um engano através de Joabe. Usa uma mulher para atrair, para fazer com que o pai compreenda que o irmão volta, que o Davi sentia saudade de Absalão. Ele é enganado e no final, depois de muitas dissensões, de guerras, promovidas inclusive por Absalão, o próprio Absalão morre em guerra e foi pendurado numa árvore pelos cabelos. Então vejam o que é que o pecado traz para uma família. Né? A desgraça está à porta. E o pecado faz isso. Então essa é a história desse rei que, tendo todo o poder e autoridade, tentando conquistas por guerras, não foi capaz de segurar seus impulsos, apoiando no seu poder, na sua autoridade. Ele entendeu que podia fazer aquilo que fez, porque ele era rei. Assim são muitos de nós, líderes de casa. A autoridade está sobre nós. E é assim que agimos de vez em quando, achando que podemos impor ou fazer determinadas coisas, porque temos a autoridade plena dentro de casa, constituída por Deus, inclusive. Um outro homem que também me chama muita atenção na Bíblia é Eli, o sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote e exercia o papel de juiz naquele lugar. Ele acumulava a função de sacerdote e juiz. Ele julgava as causas daquele lugar. Isso no final do período lá do livro de Juízes, é contada a história. Então ele tinha essa tarefa de juiz. Está lá em 1 Samuel 4,18, no finalzinho do texto. Foi Eli quem teve com Ana, quando Ana queria ter um filho, e lembra disso que ele suspeitou que Ana estivesse embriagada? Eli estava lá no tabernáculo. Ele tinha confiança plena e muita fé no Senhor. O grande problema de Eli é que ele não foi bem sucedido com a formação de sua família. Dedicado ao templo, dedicado às causas alheias, homem de confiança e fé, contudo, não olhou para dentro da tua casa. Os seus filhos Ofni e Finéias abusaram seriamente da posição que ocupava. Era o filho do sacerdote. Me preocupar por quê? Eu sou filho do juiz, eu sou filho do deputado, eu faço o que faço. Você sabe de quem eu sou filho, não é assim? Você sabe quem eu sou? Algumas pessoas sofrem de amnésia porque ficam perguntando isso para a gente. Você sabe quem eu sou? Manda para o médico que está com amnésia, né? Então o velho sacerdote, como ele era, não conseguia perceber o caminho que os filhos estavam tomando. E pior, Elias só conseguiu perceber o pecado dos filhos, provavelmente quando já estava velho. E quando começou a dar os conselhos aos filhos, diz a Bíblia que entrava por aqui e saía por aqui. Por quê? O próprio Eli já não tinha mais o respeito dos filhos. Se preocupou tanto com os de fora, esqueceu os de dentro. A gente vai ver no final no que dá isso. E esse era o problema de quem muitas vezes se dedica demais a uma coisa e esquece a outra. Não é diferente da igreja do Senhor. Nós vamos chegar lá. Deus quer que a gente faça tudo com entendimento, com sabedoria. Deus criou a família, Ele jamais quer ver a família destruída, embora a sociedade hoje trabalhe o tempo todo para isso.
Foi isso. Ele só descobriu os pecados dos filhos quando estava velho. Certamente as pessoas, ele mesmo vai descobrir isso quando ele começa a perceber que as pessoas começam a falar do comportamento dos filhos. Ele aí chama os filhos a atenção e os filhos não ligam. Não faz a menor diferença. Se ele nunca ligou antes, por que ele ligaria agora? Já estava calejado, já estava consumado, consolidado, que os filhos seriam daquele jeito. Não era ele que iria transformar. Agora é tarde ali. O que é que diz lá o Deuteronômio? Educa no caminho que deve andar. E tem um filósofo, se eu não me engano, não lembro agora, se é Shakespeare ou se é Pitágoras. Ele diz assim: eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Se Eli não prestou atenção aos filhos enquanto criança, imagina, depois de velho, se ele vai conseguir ter alguma autoridade para impor verdade a essas crianças. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu estou cortando na carne também, viu? Estou cortando na minha carne. Então, a gente precisa estar atento aos nossos filhos, porque ele é filho para a vida inteira. Uma vez filhos, filhos para sempre. E a recompensa da negligência vem. A gente vai ver aqui o que aconteceu com Elias. Elias era um homem, com Eli era um homem fraco. Por quê? Porque perdeu o controle da sua família. Suas advertências não adiantaram mais nada. Os filhos já estavam com sua mente poluída por outros costumes, por outras necessidades. Esses filhos de Eli, se vocês forem ler a história, não é brincadeira não, viu? Se prostituíam, eles roubavam a carne do sacrifício antes da oferta. Eles aprontavam, eles profanavam as regras estabelecidas lá em Levítico. Eles estavam ligando para nada. Isso começou a chamar a atenção da sociedade. Nesse meio tempo, quem estava lá, crescendo na graça de Deus e na estatura? Samuel. Enquanto que os filhos de Eli tomavam um rumo diferente, Samuel estava crescendo na graça e na estatura. E mais tarde ele vai assumir, né? E no capítulo 2, dos versos 27 a 36, há uma profecia sobre a casa de Eli. Ou seja, sobre a família dele, porque casa na Bíblia muitas vezes representa família. Em pouco tempo, as palavras de condenação se cumpriram. Os filisteus, olha o que começou a acontecer com Eli, naquele ministério de Eli. Os filisteus atacaram e capturaram a Arca da Aliança, derrotaram os israelitas e mataram Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Quando o velho sacerdote recebeu notícia da captura da arca e da morte dos filhos, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E logo em seguida, morre sua nora, que estava grávida. Durante o parto, morre também. Então, veja a consequência de uma negligência do líder da sua família. E Deus diz lá antes em Samuel que eles não ouviam. Deus provavelmente faz com que ele não ouvisse o conselho, porque Deus queria matá-los. Eles já estavam corrompidos, eles não ouviam o conselho do pai, e por isso Deus queria matá-los. E as circunstâncias vieram, e os filhos morreram. A vida de Eli foi trágica em muitos aspectos. Ele conhecia e amava o Senhor, mas a sua fraqueza de caráter e a tolerância que tinha para com o pecado no seu redor eram atitudes diretamente opostas ao que o Senhor requeria de um líder. Vou ler novamente aqui. A vida de Eli foi trágica em muitos aspectos, a partir do momento que ele reconheceu que os filhos não eram crentes. Ele conhecia e amava ao Senhor, mas sua fraqueza de caráter e tolerância que tinha para com o pecado ao seu redor, que era o dos filhos, eram atitudes opostas ao que o Senhor requeria de um líder. A função de um líder não é uma função muito fácil. O líder tem que bater de frente com muitas coisas, com muita gente, com pensamentos diferentes. Mas a consequência é dele, faça certo ou faça errado.
Esse é o papel do pai dentro de casa. Ele toma as decisões naquilo que é polêmico. Tem decisões em casa que a gente não consegue tomar sozinho. E tem decisões, às vezes, que são duvidosas. E aí que entra o papel do líder. Eu assumo, eu faço, eu autorizo. Já que a gente não sabe o que vai dar, eu assumo, chamo para mim a responsabilidade. E ele não fez isso com os filhos. Se a gente observar bem, a praga de Eli parece que contaminou um pouco Samuel também, né? E os filhos de Samuel também não se tornaram ímpios. Os filhos de Samuel também foram ímpios. Joel e Abias eram ímpios, isso está lá em 1 Samuel. Samuel também, pior que Samuel mesmo envelheceu e não percebeu isso, o caráter dos filhos. E agora eu quero falar de o primeiro, quem foi o primeiro líder da história? Adão. E aí a gente sabe da responsabilidade de Adão quando ele foi criado perante Eva. E permeia no meio de nós, da comunidade cristã, a ideia de que a mulher, o senso comum diz que a mulher é a parte mais fraca, né? E aí eu, lendo e relendo algumas coisas, alguns abismos, algumas anotações que eu tinha feito de alguns livros, pesquisando, fui tentar confirmar essa ideia de que a mulher é fraca, porque em nenhum lugar, não sei, 1 Pedro 3,7, faz a menção da fraqueza feminina. Paulo faz, em 1 Pedro 3,7 está escrito isso, né? Em relação aos maridos conviver pacificamente com as mulheres. Mas se a gente for olhar no contexto ali, não há qualquer menção que remeta lá para o Éden. Quando ele chama que a mulher é a parte mais fraca, por conta da convivência, do relacionamento, o próprio livro não faz nenhuma menção ao livro de Éden, ao livro do Gênesis. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, porque não há no contexto qualquer menção que remeta à fragilidade feminina naquele episódio do Éden. Onde é que eu quero chegar com essa abordagem? A gente vai chegar. Primeiro, Adão foi colocado ali como cabeça sobre a criação. Isso está lá em Gênesis 1,26 e no 2,15. Foi colocado como cabeça. Você vai dominar tudo. Qual foi a incumbência que Deus deu a ele? Adão, você vai lavrar e guardar este lugar. A premissa aqui é que, tendo recebido esse papel, deveria vigiar e proteger o jardim dos invasores e personalidades perigosas, ou seja, da presença do mal no meio de tudo que era bom. Essa é uma interpretação, tá, irmãos? Alguns comentadores afirmam que a serpente é a personificação de Satanás no Éden, e que isso foi um indicador claro da omissão do homem nesse aspecto. Adão deveria guardar o jardim. O que a serpente estava fazendo ali? O que Satanás estava fazendo ali incorporado na serpente? Isso implica dizer que Eva não foi tentada por ser a parte mais fraca. Alguns autores sugerem que a intenção da serpente personificada por Satanás foi desorganizar, desconstruir a relação hierárquica que havia entre a mulher e o homem que Deus tinha posto. Não foi porque a mulher era mais fraca. Satanás conversou com Eva com a intenção de desorganizar o caráter hierárquico que Deus tinha posto sobre o homem. Esse é o pensamento dessa ideia aqui. Porque, de fato, não há em outro lugar essa questão da fraqueza. Deus fez homens e mulheres, homem e mulher igual. É bem possível que nesse livro de Pedro, eles tenham admitido que ela seja fraca porque foi enganada. Mas ela não foi enganada porque era fraca. Estão entendendo o que eu estou falando? Quando em 1 Pedro faz referência, ela se tornou fraca porque foi enganada. Mas ela não foi enganada porque era fraca. O autor, os comentadores dizem que a intenção de Satanás naquele momento foi exatamente inverter a ordem da hierarquia. Eu sei que é o homem que manda, mas eu vou conversar com a mulher. Tipo assim. Porque Deus já tinha dito lá, em 1,26, 2,15, é você quem vai dominar todas as coisas. Tanto que Adão deu nome aos animais, né? Deu nome a Eva também. Então essa é a questão por detrás da questão da fraqueza. Então Adão, por essa ótica, o líder daquele lugar falhou quando não guardou aquele lugar, quando não guardou a casa dele
da presença do mal. E assim somos nós na nossa casa. A presença do mal. Eu tinha um amigo que era da mesma fé que eu. O dia que ele ouviu um DVD do diabo, ele mudou de fé. Ele me levou para a casa dele para mostrar o DVD. Eu disse, meu irmão, isso não tem nada a ver com Deus. Mas era muito bem elaborado, irmão. Eu duvido que tem gente aqui, não desfazendo da fé de ninguém, que se ouvir o DVD vai se converter. É um DVD do judaísmo, de um adepto do judaísmo. E ele foi para o judaísmo. Eu combati com ele, mostrando na Bíblia, mas não adiantou. O DVD, eu tenho um copo em casa. Não dou para ninguém, eu tenho porque é perigoso aquele DVD. Então, sabe quem levou esse DVD para casa dele? Foi a mulher dele. E ele assumiu o DVD, abraçou a nova fé. Ele, a mulher e os filhos. Sabe qual é o resultado disso hoje? Ele está no mundo. Eu comecei quando eu pedi a Deus que colocasse ele na minha frente. E Deus colocou na minha frente lá no Shopping Salvador. E Deus é fiel. Eu disse, Deus, aquele irmão que andava comigo para cima e para baixo, que a gente andava junto, na mesma fé, tocava junto. Do nada, nada não, de uma Deus incidência, eu encontrei no Shopping Salvador. Sabe o que ele fez? Detonar minha fé. Ele começou a detonar minha fé. Fui na casa dele, detonando minha fé. E eu tentando explicar a ele. Sabe que ele chegou a ponto de dizer que o plano de Deus não deu certo. O plano desse Deus que você cria aí não deu certo, não. Você imagina. Não teve jeito, irmãos. E aí, na época, eu já conheci o pastor Marcos. Eu conversei, pastor, é passado isso. Pastor Marcos, muito sabiamente, disse, olha, não, cuide da sua fé. Deixa dele lá. Primeiro, resolva a questão da sua fé. Cuide da sua fé, da sua família. E deixa ele lá. Dito e feito. Primeira coisa que eu fiz, cancelar o meu celular, apagar. E nunca mais tive contato. Então você vê o que é que a gente leva para dentro de casa. Ele como líder, como alguém que já era antigo na fé, e aí não adianta você ser rei, você ser sacerdote, você ser juiz. Se uma palavra errada entrar no seu coração, acabou. Acabou com sua família. Se uma decisão errada, no direito a gente diz que sabe qual é a diferença entre um criminoso e um não criminoso? Uma decisão errada. Nós nos tornamos criminosos da noite para o dia por uma decisão errada. Você pode acabar com sua família por uma decisão errada. Você pode contaminar toda a sua família por causa de uma decisão errada. E o papel do homem é guardar o jardim. O papel do homem é guardar a sua casa, com briga ou sem briga com a mulher e com os filhos, porque ele vai responder perante Deus. Quando Deus hierarquizou os papéis do homem e da mulher, é porque alguém precisa responder por etapa. Nós vamos ler essa passagem aqui que diz aqui, ó, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é cabeça de todo homem, o homem é cabeça da mulher, e Deus é cabeça de Cristo. Hierarquia. Hierarquia. O movimento feminista não concorda com isso, não, mas que ela concorde, que ela não concorde ou não, está na Bíblia. E a Bíblia é superior a qualquer movimento. Então, fica claro que o papel do líder em proteger e guardar o seu jardim vai afetar a sua família. Aquilo que ele permite entrar na sua casa ou não, o pecado vai cobrar. Por isso que nós lemos o Salmo aqui, que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E ele vai falar dos filhos, dos filhos, da mulher, o que acontece com a sua família quando se teme ao Senhor. Lá em casa estava tendo né, a Lorena até me pediu para fazer de volta, porque eu estou estudando, não consigo. Quem faz culto doméstico aqui? Quem faz culto doméstico aqui, devocional em casa? Misericórdia, viu? Já estou dizendo misericórdia. Nós temos que fazer, irmãos. A serpente está circundando nossas famílias. Hoje eu não faço por causa do seminário. Mas hoje, Lorena, que ela da IBAN, pediu, pai, vamos voltar a fazer o seminário. Eu disse, olha, eu estudo todos os dias. A não ser que vocês assumam em casa. Na minha ausência, quem assume? A adjuntora. Voltar a fazer os cultos domésticos. Nós fazíamos toda terça-feira.
principalmente na época da pandemia. E há um conselho que eu dou à igreja, que reúnam seus filhos, sentem à mesa e ministrem a palavra. Porque a palavra de Deus é fiel. Aquela palavra vai ficar no coração. Ele pode não se converter agora, mas quando ele crescer, ele vai lembrar de tudo que sua mamãe disse, que seus irmãos disseram. É assim que a semente trabalha no coração do homem. Há um tempo para todas as coisas. E ninguém é convertido pela mesma forma o tempo todo. Deus sabe como chamar a atenção de cada um no seu momento. Se os irmãos soubessem onde foi a minha conversão, os irmãos iam ficar espantados. Foi no meio do fogo do Pentecostes. Outros não precisam disso. Mas o importante é que a semente seja plantada todo dia dentro do seu jardim, dentro da sua casa. E fique de olhos abertos para proteger as suas casas. Deus colocou o homem para guardar o jardim. Fiquem de olho nas serpentes que entram na tua casa. Fiquem de olho na serpente que está dentro da igreja. Tem lobo na igreja? Claro que tem. A Bíblia diz que tem, é porque tem. Se tem joio e tem trigo, tem serpente. O líder que fala ao pastor: pastor, cuidado com a serpente dentro da igreja. Você foi colocado aqui para guardar a igreja. Pais, nós fomos guardados, fomos postos hierarquicamente como líder, como cabeça da casa, para guardar a nossa casa, para guardar o nosso jardim. Não adianta a nossa relação com Deus ser a melhor possível. Se você fraquejar neste momento, a serpente vai vencer. A serpente ainda fala. Por isso que eu estou trazendo essa reflexão para a gente, de que essa ideia de que a mulher é fraca é uma ideia que surgiu por conta dessa circunstância de que a serpente usou ela em primeiro lugar. Mas, como eu disse, é só uma reflexão para a gente. Tá? É um estudo que eu pesquiso, vou em alguns autores, para trazer uma nova reflexão, da qual eu até sou adepto, tá? Eu sou adepto dessa reflexão aqui. Porque a mulher não pode ser fraca de um homem ter sido mais forte. Porque Deus estabeleceu o homem como líder. Né? Se a mulher fosse fraca, a mulher não paria. Né? Que a gente com uma dor de cabeça até só pode se jogar do abismo. Se a gente for olhar bem, a estrutura física feminina é muito mais forte que o homem, do ponto de vista biológico. Fisicamente não, mas biologicamente é mais forte. Então, dizer que a mulher é mais fraca, talvez seja uma falácia. Deus não faria essa diferença, até porque ele também não faz essa acepção. Até porque nós somos imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, e de Adão criou a imagem da mulher. Portanto, todos dois são imagem de Deus. A mulher veio do homem, e Deus inverteu depois o homem que vem da mulher. Então, a mulher se tornou responsável por multiplicar a imagem de Deus. Deus deu à mulher o poder de multiplicar a sua imagem. O crescer e multiplicar dele está na mão das mulheres. Nós contribuímos um pouquinho, né? Mas a mulher quem pega toda a carga, 9 meses. E nós tivemos ainda o caso de Acã. Lembra do caso de Acã? Desobedeceu. Esse não era líder. Mas ele escondeu lá os objetos que não era para esconder e a família pagou o preço. Nós tivemos Ananias e Safira, era um casal que mentiu e morreu. Então, veja como o pecado abre portas para a desgraça na vida na família. E agora vamos fazer uma reflexão aqui, irmãos. Davi, homem segundo o coração de Deus, confiou na relação que tinha com Deus e no poder que tinha e cometeu um pecado abominável contra Deus. Mesmo sendo amado por Deus, viveu as consequências do pecado. Perceba que Deus não liberou ele, não. Você pecou, você vai colher. Não é assim que funciona? Quem planta, colhe. A lei da semeadura é a conta amarga que o pecado cobra de um líder. São as consequências ruins. E Davi pagou o preço caro com a sua família. Filhos morrendo, disputa de poder. Eli era um homem de posição privilegiada, era um homem vivido, experiente, com o poder e a força para conduzir as causas alheias. Era juiz, é ele que dizia, está certo, está errado. Mas foi fraco.
Ele não tinha capacidade de conduzir seus filhos, sua família. Negligenciou tudo. E Adão, pai de todos, não se preocupou em guardar e proteger o local onde vivia com a sua parceira. Um líder de família que negligenciou uma orientação divina, porque Deus foi bem claro. Você vai lavrar e guardar o jardim, Adão. E o que podemos aprender de tudo isso, irmãos? Tudo que Deus quer que façamos, seja com entendimento, priorizando Ele, mas não negligenciando o que Ele coloca em nossas mãos, a família. É muito comum a gente ver dentro de igreja um ativista na fé. Quem é um ativista? É aquele cristão que passa mais tempo na igreja do que fora, passa mais tempo fazendo a obra fora do que dentro da sua própria casa. É o chamado ativista. Cuida mais tempo do templo ou da sua obra do que a sua própria família. Omisso na sua própria casa e nas suas obrigações seculares. Dando a devida atenção à necessidade, não dando a devida atenção à necessidade do lar. E aí em Romanos 10, 2 vai dizer assim: de fato, tem zelo de Deus, mas não com entendimento. É claro que há outras passagens nas Escrituras que parecem contrário a essa afirmação, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E por aí vai. Mas só que elas têm explicação bem lógica na Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Deus não se agrada quando alguém despreza a família, isso é claro. Ele criou a família. O pretexto de uma dedicação exclusiva à igreja ou a Ele. E aí esse pretexto não adianta. Onde estaria a sua justiça, Deus? Se eu só me dedicasse ao Senhor e esquecesse a família. Não haveria justiça alguma da parte de Deus. Deus jamais destruiria essa instituição. Sabe por quê? Porque é através dela que o crescer e multiplicar de Deus vai acontecer. Quando ele disse àquele casal, crescei, frutificai e multiplicai-vos. Como? Claro que só constituindo famílias e famílias e famílias e famílias. O crescer e multiplicar de Deus está na família. Deus ama a família. Eu queria ler com os irmãos aqui 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo, primeira carta, né? Capítulo 5, verso 8. Deus ama tanto a família, que na Bíblia está cheia de repreensões e de orientações ao cuidado com a família. A gente precisa ser inteligente para lidar com a obra de Deus e com as nossas famílias. Todos acharam? Vamos ler todos juntos? Bora. Mas, se alguém não tem cuidado da família, não estou ouvindo, de novo, mas, se alguém não tem cuidado com a família, negou a fé e é pior que o infiel. É isso que acontece com a nossa família, quando não cuida da família. E Jesus advertiu, quando esteve aqui, filhos contra pais, pais contra filhos, porque a família já vinha sendo destruída. E a gente vai se lamentar de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. A família é tão importante, o núcleo da sociedade se baseia nela. O conceito de família hoje não é mais o mesmo, a gente sabe, né? Muito antes desse movimento acontecer, família era pai, homem, mulher, filhos consanguíneos, mesmo sangue. Havia uma consanguinidade em famílias. Hoje não precisa. Hoje o direito diz que basta ter afetividade. Não importa onde você veio, se você está na família, é aceito, com amor, com afetividade, com relação afetiva, você já é família. Isso tudo para facilitar os outros tipos de relações, a gente sabe disso. Por isso que o direito tem afrontado cada vez mais a palavra de Deus. Porque está se pensando mais no direito dos homens do que na obediência de Deus, na obediência à palavra de Deus. Mas todos nós vamos colher por isso, né? E a Bíblia chega a dizer isso, que quem não cuida da sua família nega a fé. Não adianta você fazer o que Elias fazia, o que Eli fazia, o que Davi fez e não cuidar da família. Você é infiel.
É isso que a Bíblia está querendo nos dizer. A nossa infidelidade com Deus é não cuidar da família. Não adianta você orar, você ficar com tumor no joelho, você ficar de olheira, fazendo vigília. Não adianta nada disso. Sacrifício tolo. Deus está de olho em tudo. Está de olho na nossa confiança dele, no nosso comportamento e na sua atitude com sua família. Por isso nós temos famílias destruídas hoje. Porque os pais de hoje, o mundo lá fora, está pouco se lixando para os filhos. Parece capim, né? Ele que se cria só, nasceu e se cria sozinho. Os filhos hoje estão sendo criados assim. Sem qualquer disciplina, sem qualquer limite. Você não pode bater mais nos filhos. Você alimenta, mas não pode bater. Nas escolas, a professora essa semana me falou que está horrorizada, querendo se aposentar, porque ela não consegue mais dar aula. Ela foi fazer a chamada e chamou o nome da pessoa. Fulano, não respondeu. Fulano. Professora, meu nome agora não é mais esse nome, meu nome agora é Maxi. Era uma menina. E ela ficou horrorizada, ela contando na sala. O livro, para cada disciplina, antigamente tinha um livro. Agora é um livro desse tamanho com todas as disciplinas. A gente ia para a escola com 10 livros na mochila. Hoje só vai com 10 livros dentro. Vai 10 livros dentro de um livro só. E ela comentando com a gente, meu Deus, a gente vai parar onde? A escola, que era o complemento da educação da família, não está fazendo mais esse papel. A gente é obrigado a tolerar a ideologia de gênero, mas não pode ensinar política aos alunos. Não pode conscientizar os alunos do que é certo e o que é errado. Eu tenho que fazer isso aqui, esse manual da perdição. É assim que funciona o mundo hoje. Por isso nós, como cristãos, como crentes, temos que fazer o nosso culto nas nossas casas. Temos que alimentar nossos filhos com o que nós aprendemos na igreja. Temos que fazer o nosso devocional em casa, porque os nossos filhos um dia vão precisar lembrar que teve um pai, teve um amigo que falou daquilo para eles. Por isso está lá. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Que quando ele jamais se esquecerá. Ele vai se desviar. Por isso muitos pastores que aprontaram muito, eles confessam. Mas hoje estão nos pés do Senhor porque lembraram do que aprendeu lá com seu pai. Eu tinha o pastor, o professor Pedro Moura, eu sempre, que é minha referência lá. Ele dizia como era o pai dele. O pai dele não abria mão de nada em relação à Bíblia, em relação às coisas de Deus. Ele era um sargento, um tenente. Mas hoje ele é pastor, o filho. E um grande pastor, com livros publicados e tudo. Por quê? Porque o pai insistiu na doutrina de Deus. A família só pode estar unida, como diz aqui, os filhos à mesa, Salmo 28, a mulher do lado florescendo, se Deus estiver no meio deles. Né? Nós sabemos que hoje é difícil a gente sentar para comer, para se reunir, com esse mundo cada dia mais mercantilizado. A maioria das casas é assim, é difícil sentar para comer todo mundo junto por causa do dia a dia. Mas o mais importante é que tem um momento para falar de Deus. Pode até não almoçar junto, não jantar juntos, mas que tem um momento para orar, ler a Bíblia, estudar junto. Isso vai alimentar muito mais que aquela puta comida na mesa que vocês não estavam juntos. Então a importância da família não está atrelada a seu poder, não está atrelada à sua capacidade. Lembrem, Davi foi rei, pagou o preço por negar a família. Eli foi sacerdote, os filhos, pagou o preço por causa dos filhos. Adão não cuidou da casa, não guardou o jardim. E nós estamos pagando até hoje por isso. Essa família de Deus aqui está pagando até hoje porque Adão não vigiou. Mas é fácil botar a culpa na mulher. E o fato de ter botado uma culpa no outro prova que a mulher não era tão fraca assim. Ela pode, foi eu, entendeu? Foi ela, foi a serpente. A serpente nem é mencionada na hora. Então, irmãos, para concluir, o mês da família. Família é uma palavra séria, criada por Deus desde o início da sua criação. E lá tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Quando fez a mulher, é porque algo não estava ainda bom. Só ficou bom quando a mulher foi criada de Adão.
Adão era incompleto. Ele fez a mulher para constituir uma família com Adão. E família é isso. Família é união. Família é presente de Deus, a gente sabe. E que precisa ser levado a sério nesse contexto social que cada vez mais está sendo destruída. A serpente ainda fala, irmãos. A serpente está falando. Vamos guardar nossas casas, nossos jardins. Vamos lavrar a nossa casa com a palavra de Deus. Amém? Eu não vi nenhum glória a Deus hoje. Amém. Vamos orar aqui, irmãos. Vamos encerrar por hoje. Vê que eu não demorei muito hoje, dá tempo ainda de terminar de cozinhar o feijão. Vamos orar, vamos ficar de pé. Oh Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença, entendendo a importância da tua palavra sobre a nossa vida. Quão importante é ela para nós, Deus, lâmpada para nossos pés. Essa palavra que ilumina a nossa mente e o nosso ser, Deus. Graças ao Senhor, que se revelou por nós, a nós por meio da tua palavra. Continua, Senhor, conosco, nos abençoando, nos dando direção pelo teu Santo Espírito. Que o Senhor continue guardando as nossas famílias, Deus, que é presente do Senhor para nós. Que nós, homens, Deus, como líderes, se preocupe cada vez mais em guardar a nossa casa da presença do mal. Que a gente não olhe para o nosso status, para as nossas finanças, para o nosso dinheiro, para as nossas propriedades. Que preste atenção àqueles que estão conosco na nossa casa. Que nos ajude a proteger nossas esposas, nossos filhos e nossos netos. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada que tu bem sabe que as investidas de diabo são cada vez mais ferozes. Toda a sociedade contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Bendizemos o teu nome, sabendo que o Senhor é fiel em tudo e todo o tempo. Graças te damos, pedindo ao Senhor misericórdia. Continua, Senhor, com a mão sobre as nossas famílias, com a tua mão poderosa. Abre as mentes dos pais e das mães, para que possam educar seus filhos na tua presença. Controla, Senhor, a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Provoca eles a enxergar o teu poder em nossas vidas. Continua, Deus, fazendo a tua obra grande neste lugar. Que hoje seja um dia de aprendizado na presença do Senhor. Que os olhos do nosso espírito sejam para entender que a família é propósito do Senhor em nossas vidas. Que a tua palavra vai se cumprir até aquele grande dia, Deus. O dia da volta de Jesus Cristo. Que a gente seja sábio, Deus, no entendimento para te servir com toda a alma, com todo entendimento. Mas que a nossa família não fique para trás, Deus. Nos dá sabedoria para lidar com o serviço do Senhor e para com a nossa casa, Deus. Nos dá sabedoria e entendimento, Deus, porque o Senhor é fiel conosco. Ó Deus, que o Senhor prepare o culto da noite para nos ensinar mais uma vez. Sabemos que a tua palavra é ela que nos santifica na verdade. Que o Senhor abençoe a tua igreja com a tua palavra, com as tuas verdades. Que a gente siga para nossas casas em paz, pensando nas nossas famílias, que elas são a chave dessa sociedade, para que a gente viva num mundo menos ruim, Deus. É a família, Deus, que reflete a imagem do Senhor neste lugar. Bendizemos o teu nome, sim, Deus, sabendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Continua conosco, continua, Senhor, fazendo a tua obra neste mundo. Nos usa para a tua glória. Use o líder de cada casa, Deus, para prosperar naquilo que o Senhor colocou diante dele, que é a família. Agradecemos por este dia. Agradecemos por tudo, Deus, sabendo que o Senhor está conosco. Obrigado por tudo. Nos leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.